Olá pessoal, como vocês estão? Como que tá o frio aí, onde vocês estão? Aqui no sul tá bem frio, tá? Então quem tiver em outros lugares mais quentes aí já vai falando pra nós, já vai dando a dica qual que é o lugar que tá quente. Não é que a gente vai ir não, né? Porque estamos trabalhando, estamos em época de trabalho, então não tem como ir. Mas dá dica pra nós aí qual que é o lugar que tá mais quentinho pra gente também querer buscar esse calor, se sentir aquecido, tá bom? Então chega, deixa like, curte, compartilha, comente. E aqui nós estamos para mais uma resenha literária. Muito obrigada para todos que estão se inscrevendo, para todos que estão chegando no canal. Para quem vem me perguntar, vai ter vídeo? Quando vai ter vídeo? Já estou agradecendo aqui porque eu estou tentando manter semanalmente, né? Toda semana os vídeos, mas às vezes acontece algum imprevisto e eu tenho que mudar essa rotina, tá? Como eu falei para vocês, né, eu tô me aquecendo aí porque eu sinto muito frio já normalmente. Então, para gravar o vídeo, eu tô gravando em outro lugar, né? Não tô lá na sala, que você já estava acostumado com aquele ambiente ali que vocês estavam vendo onde eu gravava os vídeos. Então, mudei, né? Tô no lugar quentinho, como se diz, né? Na cama, aquecidinha aqui, mas o livro foi lido, a resenha chegou, certo? Vamos lá? Então, olha só. O livro que eu trouxe hoje para vocês é um livro que eu ganhei de presente de aniversário. Legal, né? Então, e eu tô muito feliz porque quando é livro baseado em história real, eu já me encanto, assim, né? Já me despertam a vontade de querer saber, de querer ler. Por quê? Porque eu quero saber se o livro condiz com algumas coisas, alguns documentos históricos, algumas coisas que a gente vai na pesquisa daí para ver se aproxima, tá? Então, o livro de hoje, olha só que lindo, Anita Garibaldi, né? Esse livro é escrito por Loredana Frescura e Marcos Tomates, né? Dois autores, tá? E ele é um livro narrativo, tá? Em muitos momentos eles narram em primeira pessoa, como se fosse a própria Anitta falando, né? E o outro personagem que eles introduzem aqui, que é o Miguel, né? E que também é relatado como se fosse ele ali falando, né? Então eles falam desde o do nascimento da Anitta, né? Como que ocorreu, das irmãs dela, da mãe, do pai. É uma história muito bonita, né? Desde a da infância ali, e ela casa muito cedo, né? É uma menina ainda quando ela tem o primeiro casamento ali, né? O primeiro marido. É uma parte assim que você lê, dá um pouquinho aquela aperto no coração, assim, de você ver o relato, né? E depois ela conhece o Giuseppe Garibaldi, que daí vem o sobrenome dela, né? Anita Garibaldi, e que eles se apaixonam no meio ali da guerra que está acontecendo, da luta, né, do chamado da Guerra dos Farrapos. Então eles estão ali lutando. O Giuseppe já era que já participava de outras batalhas, ele era contra ali o sistema, né, ele queria ser um revolucionário, né, e ele encontra a Anitta neste momento. E a Anitta, ela se inspira em um tio dela, que falava que tinha mesmo que se revoltar, que não podia aceitar as coisas como eram, que não tinha que abaixar a cabeça, né? E nesse momento em que eles se encontram, o marido da Anitta, ele tinha saído para guerrear a favor do imperador, né? Que na época tinha no Brasil. Então, esse livro ele se passa nesse contexto, nessa época, sabe? E quando a gente começa a ver, né, o Brasil colonial, aqui é de 1832, né? Então, assim, o Brasil colônia ainda, então ele vai falando das cidades, né, Laguna, ali que é onde ela nasceu, né? E depois vai passar por Lages, vem falando esse que eles vão percorrendo essas cidades, né? As lutas deles, toda essa história está sendo narrada nesse livro. Então, ele é um livro histórico, né? Ele é um romance, tá? Ele é um romance porque ele é baseado na história da Anitta com o Giuseppe Garibaldi.
né? E o Giuseppe é italiano, então também vai relatar deles lá na Itália. Então traz os dois contextos, por isso que ele diz assim, ó, Anita Garibaldi, heroína de dois mundos, porque eles estão falando dela aqui no Brasil e depois dela lá na Itália. É um livro maravilhoso, gente. Então aqui na contracapa, que eu gosto de mostrar para vocês, né, eles relatam assim, ó: por força do destino, nasceu Ana, filha de uma família pobre no sul de Santa Catarina. Por imposição, casou-se com um homem desprezível, ainda na adolescência. Por amor e sede de liberdade, tornou-se Anita e juntou-se aos farrapos no combate às forças imperiais. Por que Anita? Porque era a forma que o José chamava ela, né? Então ele não conseguia falar Aninha, né? Que é o que nós falamos, Aninha, e ele falava Anita. Então a forma que ele chamava ela ficou Anita, né? Anita Garibaldi, né? A menina que desafiava os costumes encontrou seu norte em Giuseppe Garibaldi. Uma paixão arrebatadora que uniu dois mundos, almas gêmeas no amor e na ideologia. Anita e o pirata italiano, né, apelido dado a Giuseppe, buscaram a liberdade do povo e encontraram um lugar na história do Brasil e da Itália. Então, são registrados aqui os fatos aqui no Brasil e também é registrado lá na Itália. Assim foi Anita Garibaldi, menina rebelde, mulher apaixonada, mãe de 5 filhos, né? Essa parte eu não sabia, achei bem interessante. Soldado valente na luta contra a fome, o medo e o desânimo. Uma mulher extraordinária, uma heroína frágil e humana. E esta foi a história de Anita e Giuseppe, um amor que resistiu à opressão, atravessou o Atlântico e venceu todos os obstáculos, sempre iluminado pelas chamas da Revolução. Então, apesar de ser um livro que traz uma história real, ele é um romance. Então, ele tem essa parte mais romântica, que não é todo mundo, né, que gosta de romance, mas ele traz de uma forma assim até não é, como eu digo, melosa, porque eu gosto de romances, né? Então, assim, para analisar um romance, você tem que ler vários tipos de romance para você conseguir verificar qual é a característica dessa narrativa. Então, eles narram, assim, em forma de romance mesmo, toda essa história, que eles se encontraram, né? Que eles se conheceram, eles se apaixonaram, quiseram ficar juntos, lutaram por isso. No começo ela é desmerecida, colocam nomes nela bem pesados, assim, né? Porque ela teria o marido que estava na guerra e ela acaba se unindo ao Giuseppe Garibaldi, né? Então, assim, tem toda essa história e quando ele ganha algumas lutas, ela é reconhecida daí já como mulher dele. Então muda-se ali e quando perde, ela volta a ser aquela uma que traiu o seu povo. Então tem essa nuance assim dentro da história, né, nessa trajetória deles ali, mas é muito bom de você ver eles contando também como a guerra se dá. No momento que a gente sabe que está ocorrendo guerra, lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Entre o Irã e Israel, que a gente está aqui de longe, escuta a fala da mídia, né? Você lê um livro desse que fala de uma guerra que ocorreu em 1832 ali, né? Que vai se percorrendo ali em 1840, ainda está acontecendo essa guerra. Então é bom você ver que não é de hoje que o ser humano briga por terra, que o ser humano briga por espaço. Só muda qual é o objeto de desejo e da luta, né? Pelo que está se brigando naquele momento. Então, as guerras é desde que o homem se fez homem, né? Que se tornou sociedade, que se busca por um espaço para estar. Então, essa narrativa eles trazem aqui, né? E que cada um tem o seu querer, o seu ponto de vista e a sua defesa. Só que a gente vê que fala do povo sofrido, dos inocentes que morrem, porque em toda guerra morre muito inocente, né? Às vezes quem está à frente da guerra vive até a velhice e jovens morrem, crianças morrem, mulheres morrem,
homens morrem, idosos morrem, né? E quem está ali liderando, quem está procurando a guerra, quem está brigando, vivem por muitos anos, né? Porque não está lá à frente da guerra, tá por trás, no comando, na estratégia, né? Vamos ver como que se faz. Então, eu gostei muito de ler esse livro, não só por saber, porque eu já gostava muito da história da Anitta, já me passaram amigas minhas que já foram em Lages, que foram em Laguna, que conheceram a casa onde ela morou, né, que tem lá registrado fatos históricos de como foi a vida dela lá, né, como foi esse passo a passo dela durante a guerra dos farrapos, de outras lutas que ela participou junto com Giuseppe Garibaldi. Então, não apenas por isso, né, por ser também um romance, porque eu sou muito romântica, então não apenas pelo romance, mas por se tratar um livro que é relatado dentro de uma guerra, né? Que dentro da guerra você encontrar alguém que te dá um conforto, que te dá um carinho, né? Que traz isso para você, um acalento, né? Um momento onde você possa fazer uma troca, uma conversa, alguém que você consiga. No dia a dia, às vezes, a gente precisa de alguém que faça essa troca, que a gente, às vezes, você está preocupado com alguma coisa, não sabe com quem falar. Vem alguém ali que você confia, que você começa a trocar uma ideia. Você já se sente melhor, né? Imagina no meio de uma guerra, tá? Então, todas as guerras, gente, traz muita tragédia. A fome, a miséria, né? A escassez, as doenças, os feridos na guerra. Então, é muita coisa que o livro apresenta. Ele é um livro grande, tá? Ele é baseado, tá, em vários documentos. Ele não é um livro assim tirado do nada. Tem assim a narrativa romântica, que nem eu falei para vocês, a parte romântica do livro, mas ele é baseado em documentos, ele é baseado em relatos, né? A Anitta Garibaldi, ela era analfabeta, ela não sabia ler, né? Tem uma parte que ela pede, né, para alguém ler para ela, é muito bonito, né? Ele se interessar por aquele pedaço de papel que estava ali e eles pedirem para alguém ler, então aquela pessoa lê o que está escrito ali naquele papel. Então eles falavam assim que era as palavras de ordem ali, né, da guerra, dos revolucionários, e que aquilo emocionou eles, né? Porque falava de liberdade, falava de lealdade. Então, era uma palavra que eles reconheciam enquanto sentimento, enquanto vivência, mas não reconheciam na forma escrita, por ser analfabetos. Então, tudo isso relata que a história de um povo é baseado muito além daquilo que é transmitido naquela época ali por jornais, por encartes, né? E hoje em dia pela mídia, né? Que também era mídia naquela época, né? Então a tecnologia ela vai acompanhando os tempos, ela vai acompanhando o processo histórico, a sociedade. E a gente anda junto com a tecnologia. Então, assim, quando a gente pega um livro, né, como este, né, que é um livro narrativo, informativo, que é baseado em relatos, em fatos históricos, e quando você pega um livro de ficção, você tem que conseguir comparar que nesses dois livros também traz a ideia dos autores que escreveram, ou do autor que escreveu, né, a sua vivência, a sua experiência, seus pontos de vista, né? Então, eu trouxe para vocês esse livro, né? Quem gosta aí de livros baseados em fatos reais, quem gosta de romance, né? Quem se interessar, procure ler. Tem também, né? A gente sabe que existe filme, existe minissérie, existe documentário. Então, às vezes, eu gosto, mas não para ler, né? Então, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa história. Pesquisa. Nós temos na nossa mão, na palma da nossa mão, a tecnologia à nossa disposição, para que a gente pesquise, para que a gente anota, para que a gente, né, chega para saber um pouquinho mais. Então, hoje, a resenha de hoje, com muito carinho, assim, com muito até aperto, sabe, gente? Porque eu falo que a guerra, ela não judia só daqueles que estão lá lutando, ela judia de todos que estão em torno, né? Quando a gente escuta alguma coisa, a gente fica pensando, pensativo e pensando, meu Deus, não chega perto, não se aproxima, tomara que não venha para cá,
né? Então, assim, ainda mais quem viveu, quem passou por isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ó, deixo aqui para vocês, como sempre, o meu beijo, o meu abraço. Sintam-se abraçados aí do outro lado da telinha. Quando quiser, volta aqui. Até a próxima resenha. Um beijo. Tchau, tchau.